Um. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu estou aqui com Rafael Costa, do canal Palavra em Foco, e também com Gilberto, do Terra Plana Reloaded. Sejam bem-vindos. Eu vou abrir aqui a conversa do pessoal, vou ver quem chegou, e vocês podem se apresentar, tá bom? Qualquer um dos dois que quiser começar, falando um pouquinho sobre vocês, sobre o seu canal, fica à vontade aí. Pode falar, Rafael. Olá, pessoal lindo que me assiste. Que o Papai do Céu abençoe a vida de todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Costa. Eu tenho canais no YouTube, na verdade eu tenho 3, né? Sou meio exagerado. Eu vou explicar por que 3. Eu tenho esse Palavra em Foco, né? Que tem 7 mil e poucos inscritos. Tem o Rafael Costa Oficial, que é de comédia. O Palavra em Foco é um canal de pregação, onde eu também falo de terra plana, e que a terra plana também é Bíblia, né? Rafael Costa Oficial, que é comédia. E para quem gosta de inglês, né, eu tenho o Word in Focus, que é um canal, que é o Palavra em Foco em inglês. É o Word in Focus. Então, se você for lá no canal Palavra em Foco, você se inscreve, já entra lá na opção canais, que todos os canais estão lá. É uma honra estar aqui, agradeço a Deus, primeiramente, nosso Senhor Jesus Cristo, e a Priscila por estar mais uma vez aqui numa live no canal dela, ou como vocês preferem, né? Yahu e Yeshua Hamashia. Prazer também, Gilberto, estar com você, cara. Boa noite a todos. Obrigado para agradecer a Prisca pelo convite, participando mais uma live aqui no canal dela. Acho que é já a quarta, quinta vez. Agradecer também ao Rafael e a todos que estão chegando no chat. 45 pessoas. Acabamos de começar. Deixa o like aí, pessoal, para a live subir. Uma ótima noite a todos. Domingão à noite, o pessoal já estava meio deprê, né? Pô, amanhã é segunda, mas a gente abriu uma livezinha para animar aqui, né? Falar assuntos interessantes sobre terra plana é sempre bom. Deixa eu mandar um beijinho pro pessoal que chegou. Estão me ouvindo? Meu som tá liberado? Tá, né? Cara legal, seja bem-vindo. Você tá com cara do Ednardo, cara legal. Espero que eu não esteja enganada. Guaxinim Minecraft. Olha, eu não sei nem falar essa palavra, mas seja bem-vindo, Guaxinim. Pessoa people. Bem-vindo, pessoa. Gente, só tem nome estranho hoje. Raquel Astosok. Não sei falar seu nome, mas seja bem-vinda. Roger, seja bem-vindo. William Ribeiro. Joyce Silva. Abner Marques. Stefane Costa. Stefane, você vai virar aqui moderadora. Quem quiser ser moderador, me avisa, tá bom? O moderador, para quem não sabe, fica com a tesourinha, tá? Para fazer o controle aí dos penetra mal educados. Luciana, seja bem-vindo. Luciana Daniele. Stefane Costa, já falei. Horta Terapia. Cris Oli. Lucas Almeida. Sueli Aparecida de Afonso de Abreu. Bem-vinda, Sueli. Aldo César. Deixa eu ver. Meliodas Nana. Bem-vinda. Ou bem-vindo, não sei. Daniela PR. Bem-vinda, Daniela. Cido Mateus. Marcos Oliveira. William Ribeiro. Kleber Witte. Ninguém disse que quer ser moderador, mas eu preciso, tá bom? Para controlar aí. Westfer, Giovana, bem-vinda. Giovana, você não quer ser moderadora, não? Você está sempre aqui. Marcelo da Conceição, bem-vindo. Cris Oli, já falei? Maranata, bem-vinda. Cido Mateus, já falei. Aldo César. Moisés Oliveira. Bom, ninguém disse que quer ser moderador. Juliana. Éder Santos. Éder Santos, você também está sempre aqui. Acho que eu vou colocar você como moderador.
Melodias, bem-vinda, bem-vindo, não sei. Bom, vamos começar. Tiago Borges, tem muita gente chegando agora. Nós estamos com 79. Gente, tá calor aí na terra de vocês? Fala para mim, porque eu estou suando e passando o maior malzão, mas a gente vai para a live assim mesmo, não tem problema não. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Terra plana, um pouquinho sobre a Bíblia, porque são temas que a gente gosta bastante. Um pouquinho sobre a Antártida, que vocês pediram, né? Tá derretendo aí, tem umas pirâmides aparecendo, umas coisas sinistras pra caramba. Pode falar, quem quer ser o primeiro aí? Vou mutar meu microfone. Pode ir, Gilberto. Então vamos lá. Falar de Terra plana é um tema que está sempre em alta. Desde 2013, que começou a ser falado na internet. Na verdade, o primeiro canal terraplanista, Math Powerland, ele é de 2011. E desde então, muitos canais, muitos físicos, pseudocientistas, eles vêm tentando refutar e tentando provar o globo, só que a gente brinca, né, que o globo ele só tem um problema, ele é 100% plano. Se não fosse isso, estava tranquilo. Não, mas é brincadeira. Mas já estamos em 2020 e até agora ninguém conseguiu refutar a Terra plana, ninguém conseguiu provar os supostos 14 movimentos da Terra bola. Vocês sabiam que a Terra bola ela tem 14 movimentos no total? Não é apenas rotação, translação ao redor do Sol, rotação ao redor do próprio eixo. Tem vários outros movimentos, nutação, precessão dos equinócios, aquele movimento helicoidal sobre a galáxia. E eles não conseguiram provar nem sequer a rotação. E foram feitos diversos experimentos para isso. Um dos experimentos mais conhecidos é do Michael Sway Morley, que abalou a comunidade científica no século XIX, porque foi um experimento que colocou a pá de cal na possibilidade da Terra ela ter algum movimento. E isso confere, né? E a ciência, a ciência verdadeira, ela acaba conferindo com o que está previsto nas escrituras. Porque a Bíblia, ela nos fala que a Terra está sentada sobre colunas. Em Jó 9,6 nós temos: o que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. Depois temos em Salmo 75,3: quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. 1 Samuel 2,8: porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas estabeleceu o mundo. Provérbios 8,29: quando compunha os fundamentos da terra. Depois nós temos diversas outras passagens no livro de Jó, Salmo 104,5, todas elas falando sobre os alicerces, né, as colunas da terra. E também temos diversas passagens deixando claro que a terra ela não pode ser movida. Por exemplo, 1 Crônicas 16,30: tema diante dele toda a terra, o mundo também será estável para que não seja movido. Temos Salmos 93,1: o Senhor reina, ele está vestido de majestade. O Senhor é vestido de força com a qual ele se cingiu. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser movido. Então está escrito claramente, literalmente. Salmos 96,10: dizei entre os pagãos que o Senhor reina, o mundo também se estabelecerá para que não seja movido. Ele julgará o povo retamente. Então algumas pessoas falam, poxa, mas será que esse assunto é importante? Será que isso é relevante? E tem relação com a salvação? Na verdade, sim. Porque a pessoa, para ela chegar na salvação, ela precisa chegar na palavra de Deus. Então ela precisa chegar até as Sagradas Escrituras, a Bíblia, para que ela possa conhecer o Evangelho, que está inserido na Bíblia, o Evangelho da salvação. E a Terra plana, ela é um ponto de conversão, digamos assim. Não que o simples fato de você saber a verdadeira cosmologia da Terra te levará à salvação. Só que ela é um ponto que, na medida que as pessoas elas percebem que
o que está descrito naqueles livros antigos é real, que aquelas palavras são verdadeiras, o que elas fazem? Elas se aproximam da palavra e elas começam a se aprofundar, elas começam a examinar as escrituras e na maioria das vezes o Espírito Santo vai agir na pessoa e vai convencê-la da verdade. Então a Terra plana é uma das formas de conversão, de levar a pessoa para a palavra, para a verdade da palavra. Por quê? Porque o sistema ele tenta fazer justamente o contrário. As pessoas, elas, desde crianças, elas são doutrinadas nos ensinamentos do maligno, do inimigo. Então, a criança pequenininha, com 5, 6 anos, na escola, ela já é apresentada para um globo. Ela é apresentada por uma coisa que não faz sentido. Ela olha aquilo e fala, poxa, eu moro numa bola que está girando, num universo infinito. Como que ninguém fica de ponta cabeça nessa bola? Como que esse negócio do giro? E é um negócio bem complicado, né? Uma bola que é 72% a superfície água, né? Então você vê, a água não escapa, tá rodando, girando acima da velocidade do som, 107 mil quilômetros por hora ao redor do Sol. Você não pode invocar a inércia, porque você tem o afélio e o periélio, então você tem aceleração e desaceleração nesse movimento da translação ao redor do Sol. Ora a Terra está 103, 104 mil, ora ela está 107, 108 mil. Então tem uma variação grande, em torno de 3 vezes a velocidade do som. Então a gente não pode nem fazer aquela comparação. Poxa, mas se você está a 80 km por hora em um carro, você não vai sentir nada, você vai achar que está parado. Tudo bem, mas acelera o carro e abre o vidro. E aí, não vai sentir o movimento? A Terra tem aceleração, desaceleração na teoria oficial e ela não tem capota. Ela está com o vidro aberto. Pega um avião e abre a janela. É isso, a Terra ela é conversível, a Terra bola, para piorar, né? Então, como que você pode convencer uma pessoa disso? Não teria como. Seria impossível convencer um adulto em plenas faculdades mentais de uma aberração desse nível. Então é feita uma verdadeira lavagem cerebral nas crianças para que essa doutrina do inimigo possa entrar na mente das pessoas. A Bíblia é muito clara a dizer que o mundo jaz no maligno e que Satanás ele enganou a todos os habitantes da terra. Então, essa é uma doutrina para levar as pessoas ao ateísmo. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o pálido ponto azul, onde o Carl Sagan ele pediu supostamente, né, para aquela sonda Voyager 1, mais ou menos nos anos 90, em meados dos anos 1990, quando supostamente a sonda estava saindo do sistema solar, deixando esse suposto sistema solar, já estava a 6 bilhões de quilômetros de distância da Terra, ele teria solicitado para a NASA para a sonda virar a câmera e tirar uma foto da Terra. Então, depois vocês podem pesquisar pálido ponto azul. Então, aparece um universo assim praticamente infinito, uma tela preta e apenas um pixel, um pontinho azul, que seria a Terra. E eles falam, nós moramos aqui. Ou seja, para as pessoas elas acreditarem que elas não são nada, que elas são totalmente insignificantes, e com isso eles tiram afastam o Criador. É como se o Criador estivesse relegado a algo assim, deve ter alguma coisa, uma energia cósmica, ou não deve ter nada, foi só o Big Bang mesmo. Porque a Bíblia é muito clara que existem os céus, existe a terra, o céu está em cima, existe isso, o céu está em cima, a terra está embaixo. Na teoria do globo, você não tem referenciais. Por mais que você tenha a estrela Polaris do Norte, a Sigma do Sul, eles falam que você não tem referências, que não existe em cima, embaixo. Então, o céu ele pode estar debaixo dos seus pés, dependendo de onde você está. Dependendo do observador, o céu pode estar debaixo dos seus pés. O céu não está acima, como diz a Bíblia. Então, tudo é feito para afastar o Criador, para nos deixar longe de Deus. Isaías fala que Deus está sentado sobre a cúpula da terra.
Algumas versões falam que Deus está sentado sobre o círculo da terra e que ele consegue ver todos os moradores como se fossem pequenos gafanhotos. Isso tudo é retirado de nós com esses ensinos, né? Isaías 40, 22 é o versículo. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. E toda a Bíblia ela deixa muito claro que o céu ele é firme, ele é rígido como espelho fundido. A Bíblia ela fala do domo, ela fala do firmamento. Tanto em Bíblias hebraicas, israelitas, no lugar de firmamento aparece a palavra domo. Se pegarmos Ezequiel 1:22 na NVI, na nova versão internacional, acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda, reluzente como gelo e impressionante. Ezequiel 1:26, acima da abóboda, sobre suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. Jó 37:18, na Bíblia Almeida mesmo, Almeida Corrigida Fiel. Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido. Amós 9:6, ele é o que edifica suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra o seu domo. Salmos 19:1, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então nós temos inúmeras passagens nos mostrando que existe a terra abaixo e o céu acima, e existe um firmamento, um domo, que nós sabemos, quando a Bíblia fala cristal, em algumas versões falam cristal, cristal terrível, ela está se referindo ao domo de quartzo. A Via Láctea, por exemplo, é uma fissura nesse domo de quartzo. E o sistema tenta nos esconder tudo isso para nos afastar da verdade, porque quem governa este mundo, a Bíblia revela quem que é o príncipe desta era, né? O tempo todo, Adão perdeu o governo para Satanás. No momento que Adão caiu no Éden, ele perdeu o governo para Satanás. Por isso que Satanás ele pôde oferecer todos os reinos do mundo para Cristo. Ele falou para Jesus, para o Senhor Jesus, todos esses reinos me foram dados, e eu posso dar a eles a quem eu quiser. Se você me adorar, eu vou te dar esses reinos. E Cristo ele não negou que todos os reinos naquele momento pertenciam sim a Satanás, porque Adão ele foi erigido, ele foi levantado por Deus, foi criado por Deus para ser o governador de toda a terra. Então ele tinha que dominar os animais, ele nomeou os animais, ele tinha que ter domínio sobre tudo, sobre os animais, sobre a terra, sobre os próximos habitantes. Só que como ele caiu na tentação, ele perdeu o governo para Satanás. E aí Cristo foi levantado como segundo Adão. E no momento que Cristo consumou a obra, até entrando um pouquinho aqui no tema, essa questão de anjos caídos, no momento que Cristo ele conseguiu vencer o pecado, ele conseguiu vencer a tentação, ele não caiu na tentação, ele consumou a obra, quando ele falou está consumado, aí nós temos aquela batalha em Apocalipse 12. Apocalipse 12:4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então, por que está falando isso? Se nós pegarmos aqui o versículo 7, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente chamada Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Aqui mais uma passagem falando que Satanás engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, versículo 9. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então Satanás, ele fazia acusações na frente do trono de Deus, dizendo que Deus ele não tinha capacidade de apresentar um homem perfeito, um homem que não pecasse. Só que Deus apresentou um homem perfeito, o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo.
Então, no versículo 11 está dito: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isto, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, a verdadeira igreja, que dera a luz ao Filho do Homem. Então, Apocalipse 12, ele descreve a queda de Satanás, que ele foi precipitado, ele foi derrubado na terra, juntamente com 1/3 dos anjos, quando Cristo lhe consumou a obra de salvação na cruz. Então, faz 2000 anos que o diabo e os anjos caídos, eles não têm mais acesso aos céus. Eles só têm acesso à terra. Por isso que a terra está nessa condição, porque eles estão aqui com grande ira e enganam todas as pessoas. Então a gente está... É muito difícil. A gente está vivendo num período muito difícil de você fugir do engano. Porque o mundo é... Onde você for, qualquer denominação religiosa, qualquer seita que você acaba indo, você vai ter uma verdade parcial. E mesmo na internet, você tem que procurar muito. Mesmo os canais que falam, não, esse canal é fora da Matrix, aqui eu vou te mostrar a verdade. Geralmente esses são os piores, entendeu? Geralmente esses canais que falam desperte da verdade, firmeza da verdade, no culto revelado, não sei o que revelado. Não tô assim, eu tô falando de forma, tô generalizando, tá? Não tô falando um canal específico. Se eu acabei falando o nome de algum canal, me desculpe. Mas geralmente todos esses canais, eles acabam trazendo verdades misturadas com mentiras. Então, porque realmente Satanás ele acabou enganando a todos os habitantes da Terra e é muito difícil você encontrar a verdade. E a Terra plana, ela acaba sendo uma peça-chave do quebra-cabeças, porque ela sustenta praticamente todas as mentiras. A Terra bola, desculpa, né? A Terra plana é uma peça-chave para você descobrir a verdade, porque a Terra globo ela sustenta praticamente todas as mentiras. Então ela sustenta a mentira do evolucionismo, do Big Bang, desse universo infinito, do heliocentrismo. Nós não somos nada, somos poeiras cósmicas vagando do nada, tudo é aleatório, não existe Deus. Então a Terra Globo ela deixa realmente as pessoas sem propósito, sem objetivo de vida. É muito complicado. Acho que eu acabei me estendendo muito aqui, acho que eu já estou falando há 20 minutos. Eu vou passar a palavra aí de volta para a Prisca. Desculpa aí que eu acabei. Agora que eu vi que eu já estou há 20 minutos falando. Prisca, tá com o microfone aí de volta. Deixa eu só responder uma questão, aí eu passo para o Rafael. Leonor Almeida, ela disse, mas a Bíblia Almeida, corrigida, foi escrita por um padre. Não, Leonor, não foi. Ela foi traduzida, tá bom? Não escrita. E o que é que ele mexeu? Em coisas específicas. Ele tirou os nomes sagrados da Bíblia, ele substituiu o nome do Criador por Senhor, Deus, tá? O nome Iá, ou Yahweh, e tem várias traduções, tem gente que fala Yahweh, e por aí vai. E também trocou o nome do Messias por Senhor dos Exércitos, tá bom? E colocou tudo que acontece no reinado, no evangelho do reino, do Messias que vem plantar sobre a terra, como se fosse uma história de Israel de um tempo muito antigo, entendeu? Como se não fosse acontecer agora, como se fosse poético. E, obviamente, tirou a terra plana, né? Tudo que mostrava que a terra é plana, com domo fixo, estacionário, colocou como algo assim, um linguajar bem poético, bem abstrato, bem fora da realidade, beleza? Então, algumas coisas foram mudadas, mas não tudo, e foi uma tradução. Quanto mais atual, pior é a Bíblia. Tá com você a palavra, Rafael. Deixa eu botar meu microfone. Então, o Gilberto falou em pontos interessantes, né? Ele falou sobre o diabo, né? O pai da mentira. E quando a Bíblia fala mentira, não é mentirinha, é mentirona, né? Ele também falou sobre doutrinação. Uma coisa que Vladimir Lenin já falava na antiga União Soviética.
ele falava assim, né, se você quer conquistar o mundo ou conquistar um país, não conquiste com armas de fogo, conquiste doutrinando, doutrine-os desde pequeno, né, desde criança, e eles vão fazer e acreditar naquilo que você quer que eles acreditem, né? Mas se você pega, por exemplo, tem muito cristão, infelizmente, que para ele acreditar na Bíblia, a ciência tem que confirmar para ele o que a Bíblia está falando, porque senão ele não acredita. Como, por exemplo, eu postei no meu Facebook uma postagem que era assim, era um irmão falando, Jonas foi engolido pelo peixe, aí tinha um rapaz do lado falando, amém, eu creio porque está na Bíblia. A serpente falou, amém, eu creio porque está na Bíblia. A jumenta de Balaão falou, amém, eu creio porque está na Bíblia. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha e não pegaram fogo. Amém, está na Bíblia. Apareceu uma mão sozinha, sem corpo, e escreveu na parede na época de Daniel. Amém, está na Bíblia, eu creio. Josué orou e o sol e a lua pararam. Não, peraí. Aí eu não acredito, não. Mas não está na Bíblia? Não, mas a NASA diz que quem gira é o sol, é a Terra. Então quer dizer que quando afronta a ciência, aí a conversa é outra. Eu tenho notado, tenho ficado muito triste com isso, depois que a gente conhece a Terra plana, já tem mais de um ano que eu sou terraplanista, a gente vai se aproximando mais da Bíblia, entendendo porque que a Bíblia chama a ciência de ensino de demônios, porque que Paulo chamava a ciência de falsa ciência e falava cuidado com a falsa ciência, textos alterados, como a palavra curru em Isaías 40, 22, que significa disco terrestre, né? A versão mais original do meu canal mesmo, eu lancei um vídeo que chama A Criação baseada na Bíblia original hebraica. Aí tem lá como foi que Deus criou tudo, né, dentro da água, né. Você pode perguntar para qualquer pastor, eu já conversei com muita gente, com bispo, pastor, reverendo, com muitas pessoas, e nenhum deles sabe explicar. Como, por exemplo, a palavra diz assim, né, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas em momento nenhum na Bíblia você vai ver Deus criando a água. A água ela já existia antes da terra. Muito antes de Deus, claro que ele criou a água, mas na Bíblia não cita, porque ele criou antes de criar a terra, não sabe quanto tempo antes. E é dentro dessa terra que ele criou um domo. Moisés abriu o mar assim, de lado. O domo é uma expansão, ele fez de baixo para cima. Então ele falou, haja um domo ali, ó. Tanto que no hebraico, a palavra hakiá, que é domo, traduziram para nós como firmamento, e agora mais recente, na Bíblia mais recente, como a Prisca falou, expansão, né? Que a cada vez vai passando, eles vão alterando mais. Adequar a Bíblia ao pecado, adequar a Bíblia no sistema global, adequar a Bíblia na ciência, adequar nessa falsa ciência, né? Vamos dar uns dados do globo. O globo é cheio de controvérsias. Existe a lei da inércia, que eles falam, que é a lei que não te deixa sentir a Terra girar. Porém, como é que eles chegaram a 1.700 km por hora? A cada uma hora a Terra girou 1.700, né? Isso é uma velocidade supersônica. Se você ligar aí seu celular agora, a rádio, ou o rádio do seu carro, do seu celular, qualquer lugar, vai vir um som de imediato, porque a velocidade do som é 1.200. Você acha mesmo que a gente está girando a 1.700? Uma velocidade supersônica, 108 mil em volta do Sol, e 1.600.000 em volta, vagando o universo adentro, 1.600.000. E como é que eles chegaram a esses dados se a inércia não te deixa sentir a Terra girar? Não te deixa sentir a Terra movimentando. E peraí, mas se ela não se move, se ela se move, e como é que fica a Polaris? A Polaris não se move, é a estrela que não se move. Como é que ela está lá todo dia no mesmo lugar? Ela não se move, como é que a gente está vagando 1.600.000 km por hora? E como é que a gente consegue, como já tem filmagens, o pessoal filmando a Polaris, ali da Antártida, se a Polaris está lá no pico do Ártico, as nossas câmeras ela tem visão do super-homem para passar por dentro do globo? É isso? O globo é cheio de controvérsias. Por exemplo, o Gilberto citou a 6 bilhões, né, essa sonda que está a 6 bilhões de quilômetros da Terra. Mas espera aí, se o Sol está a 150 milhões, por que não apareceu o Sol na imagem? Por que não apareceu os outros planetas do Sistema Solar? Eu quero saber isso. Por que em 2020, pleno 2020, até hoje, o que nós temos hoje é o Sistema Solar em desenho? Por que nós não temos uma imagem real do Sistema Solar? Só desenho. Uma imagem real a gente não tem. É só desenho gráfico. Cadê a imagem real do eclipse filmado no espaço? Sol, Terra e Lua. A imagem do Sol, o reflexo do Sol na Terra, refletindo a sombra na Lua. Por que a gente não tem essa imagem? Você procura, é só gráfico. Por que nas imagens das agências espaciais, seja ela qualquer uma, a NASA, qualquer outra,
né? E para quem não sabe, a palavra NASA significa enganador, né? Deus chamou a serpente de NASA, para quem não sabe, no hebraico. Por que não aparece nos vídeos e nas fotos os 1.500 satélites que eles falam que estão orbitando o globo? Nenhum aparece, nenhum. Um sequerzinho, só um. Eu já pedi vários globistas em grupos nossos que eles entram infiltrados. Aí eu peço, me dá uma imagem de satélite. Só um. São 1.500. Um só é café pequeno. Me mostra a imagem do sistema solar. Eu quero ver. Vocês acham que não tem uma enganação aí, não? A NASA é controlada pela serpente. Não é à toa que no símbolo da NASA tem uma serpente. Aí você pega no globo, por exemplo. Vamos lá para o dado científico do globo. Esse globo diz que a ciência do globo fala que a olho nu você vê a curvatura. Tem muita gente que usa desculpa. A curvatura não dá para ver, a Terra é muito grande. Mas dá para ver sim, porque a ciência afirma que dá para ver a olho nu. E não é do espaço, é daqui. A 5 quilômetros. 5 quilômetros. A curvatura é de 7 metros. Sabe o que é 7 metros? É uma casa de 2 andares e meio. Como que você não vai enxergar uma curvatura desse tamanho? Agora vamos a um dado grande, a 90 quilômetros. 90 quilômetros, guarda esse número, 90. A curvatura é de 635 metros. 635 metros é o que vale a um edifício de 211 andares. Você tem certeza que você não vai conseguir ver isso? Se existisse essa curvatura tão grande, as câmeras pegariam. As câmeras pegariam. Por que nenhum globista vai na mesma praia que o terraplanista foi e filma a curvatura para nós? Uma vez eu recebi um vídeo de um globista, o vídeo dele era no Facebook, ele me marcou num vídeo, que era o rapaz explicando, o professor explicando com cálculos e gráficos como funcionaria a curvatura no mar. Porém, a curvatura não era uma imagem real, era um desenho. Por que eles não mostram uma imagem real? A gente não vai lá e filma de verdade a planicidade das águas? Faça um experimento aí. Pega aí a água, coloca a água num copo, coloca a água num copo, coloca ela num balde, numa bacia, no barril, no tambor, numa piscina, no aquário, em qualquer lugar que você colocar. Pergunta para um pedreiro ou para um engenheiro. Qualquer lugar que você colocar a água sempre busca o nivelamento. Ela sempre busca a planicidade. A água nunca busca a forma esférica. Ela nunca busca se curvar. Jamais a água se curva. Por que terra plana? Porque 70% do mundo é água. E a água é plana, é nivelada. A terra plana não é quadrada, ela é um círculo plano, com bordas. A Antártida é a borda da terra. Em Jó 38:14 fala, a terra toma forma do barro sobre o sinete. O que é isso? O sinete era um anel do rei. Quando ele fazia isso, aí dava uma forma, um formato circular, plano, com bordas. Aí você pergunta para qualquer um, dentro da Bíblia, aonde está Deus criando a água? Eu perguntei isso para o pastor, que ele veio debater comigo, dentro da Bíblia. Aonde está que Deus criou a água? Principalmente a água no vácuo do espaço em forma de esfera. Aonde está isso? Ele não soube o que falar. A resposta dele para mim foi que, isso é coisa medieval. É coisa medieval que ninguém conseguiu refutar até hoje. Inclusive o Olavo de Carvalho falou isso. Eu não vi nenhuma refutação contra a Terra plana até hoje. Ninguém refuta a Terra plana, porque ninguém refuta a Bíblia. Tem muita gente que fala, mas a Bíblia nunca quer ser um livro de ciência. Meu amigo, a Bíblia é a maior ciência que existe. Ela é a ciência do Criador. Ninguém melhor que o Criador para falar daquilo que ele criou. É a mesma coisa que você chegar no Harry Ford, se ele estivesse vivo, e duvidar dele do que ele está falando do carro que ele criou, que ele projetou. Então, isso é um argumento vazio. Rafael, mas a Terra plana não leva ninguém à salvação. Eu cito para você mais de 2.000 capítulos que não levam à salvação. Vamos lá. Abraão saiu de Ur sem saber para onde ir. Leva à salvação? Davi matou Golias. Leva à salvação? Então, eu posso citar inúmeros versículos. Isso é argumento fraco para quem não quer aceitar a verdade e encaixar o globo na Bíblia. Né? Muita gente fala isso, né? Eu creio na Bíblia, mas quando a Bíblia afronta a ciência, aí não crê mais. Como, por exemplo, né? Vamos questionar tudo, vamos questionar a humanidade, vamos questionar o homem, vamos questionar a natureza, vamos questionar as pessoas, vamos questionar a Bíblia. Eu vejo um grande ódio com a Terra plana, porque está questionando a ciência. Vamos questionar a Deus, a existência de Deus, vamos questionar como ele age. Eu não concordo do jeito que ele age, colocar pessoas no fogo. Aí você fala, vamos questionar a ciência? Não!
Eu vejo as pessoas falarem isso. Quem é você para questionar Einstein? Quem é você para questionar Newton? Quem é você para questionar a ciência? Ah, mas espera aí. Eles não são deuses, são homens. E mentirosos. Ah, Rafael, por que mentem? Por que vão mentir? Então tá, por que vão mentir? É todo mundo muito santo no mundo, né? É todo mundo muito santo, ninguém mente, ninguém rouba, ninguém mata, ninguém sequestra, ninguém se corrompe. Brasília só tem honestos, né? Por que mentir? Que a Terra é plana e não um globo. A Terra globo é lucrativa para o sistema. A Terra plana, não. A Terra plana, até o cinema tomaria prejuízo com a Terra plana. Você iria no cinema assistir filme de ET sabendo que ET é uma fraude? Filme de dinossauro sabendo que dinossauro é uma fraude? A Terra globo, os dinossauros, para alimentar o Big Bang, para alimentar a Terra bola. Quem é a mãe da Terra bola, para quem não sabe, é a deusa Shiva, deusa do hindu, a deusa do caos e da destruição, né? Onde ela fala que do caos e da destruição vem a ordem e a perfeição. O que é isso? O Big Bang, né? De uma explosão nasce tudo, perfeito, né? Aí eu vejo vídeos de pessoas querendo refutar a Terra plana, mas as pessoas não levantam o bumbum da cadeira e vão até os locais fazer os experimentos. Apenas fica em casa, né, na frente do computador, falando que o experimento da pessoa está errado, né? Mas o globo é cheio de controvérsias. Ah, mas Isaías está falando na Bíblia que ele se assenta no globo da Terra. Sério que Deus se assenta naquele globinho pequenininho, diante de planetas enormes, gigantescos, com nomes pagões, com nome de deuses, e Deus está ali no meio daquele globinho pequenininho, né, diante de um sol gigantesco? Sério mesmo que você acredita nisso? E aí eu pergunto para você, pastor, e desafio qualquer pastor a responder isso, né? Jesus, quando ele queria falar, né, de maneira figurativa, ele usava parábolas. Aí eu pergunto, porque foi uma profecia, não foi uma palavra, não foi uma parábola. Eu pergunto para vocês, Jesus estava errado quando ele disse que as estrelas cairão na terra? E aí, pastores, Jesus estava errado? Porque a ciência do homem diz que uma só estrela tem 150 milhões de tamanhos a mais do que a Terra. E aí, pastores, Jesus estava errado? Ele estava falando de maneira figurativa? Será que Jesus não sabia o que estava falando? Será que ele não conhecia a própria criação? Tem uma estrela que eu não vou me recordar o nome dela agora, ela é 1 bilhão maior que a Terra. Será que ela vai cair na Terra? Porque Jesus falou as no plural, as estrelas cairão. Como é que fica agora essa história? Jesus estava errado? Einstein está certo? Como é que fica agora? Vamos explicar isso aí? Jesus estava errado, pastores? Eu quero que qualquer pastor coloque aqui agora na live, até o final da live. Eu desafio qualquer pastor a colocar aqui agora a parte que Deus criou a terra em forma de esfera, criou a água. Ah, mas nós temos gravidade, Rafael. Ah, gravidade, sim. A gravidade do feiticeiro Newton. A gravidade, né, que tem força suficiente para segurar a terra em forma de bola. Correto, mas ela não tem força suficiente para derrubar a maçã na cabeça do Newton enquanto ela não solta do pé. Porque a gravidade é a força que atrai tudo para baixo. Mas por que ela não solta a fruta do pé enquanto ela não solta? Enquanto a fruta não solta do pé, a gravidade não atrai para baixo. Por quê? Ela consegue segurar o mar inteiro, mas não consegue segurar uma laranja, fazer a laranja cair do pé enquanto ela não solta do pé. Por quê? Ah, Rafael, mas a gravidade segura grandes massas, o mar é uma grande massa. Ah, então você está afirmando para mim que a gravidade pensa. Ela escolhe o que vai atrair. Né? Ela atrai o mar, mas ela decide não atrair a fruta. Então ela pensa, ela é viva. Você está afirmando que a gravidade é uma força viva. Como é que você explica isso para mim? Tem muitas explicações no globo que não tem explicação. A Terra plana, tudo que você falar tem uma explicação científica e bíblica. Porém, o globo não tem explicação em quase nada. Tudo tem uma controvérsia. Aí eles inventam, para tentar refutar a Terra plana, eles inventam, é o sol da meia-noite, a última agora é a vassoura que fica em pé, né? É o bombom que voa, é a colher que entorta, mas a curvatura ninguém filma para nós ver. Ninguém vai até a praia e filma nada da curvatura. Mas aí começa, né, o samba do crioulo doido, né? A curvatura se vê do avião a 8 km, a 12 km, a 25 km. Toda hora a gente aumenta. A gente manda o balão estratosférico, ele chega mais alto. Não é 30 km, aí o balão vai a 35. Não é 40, aí vai a 45. Aí chegou o foguete brasileiro a 260 km de altura e 0 curvatura. Como é que fica agora? Vamos falar que a curvatura é a 300 km. Vai falar que a Terra está crescendo de tamanho. Não, eles deram o dado errado no globo, o globo é maior. Então, se o globo é maior, aí danou de novo, porque aí o fuso horário não bate.
Como é que fica? Vou passar para a Prisca agora. Estão me ouvindo? Soltou? Soltou, né? Vou responder umas perguntinhas aqui. Samuel Felipe, ele disse, Iá, ou Deus, Yahweh, criou os humanos antes de nascerem na Terra? Samuel Felipe, não mexe com isso, não mexe, meu amigo, porque isso aqui pode romper o domo, né? Você já ouviu falar nos signos do zodíaco? Pois é bíblico. É um absurdo, mas é bíblico. Então, assim na Terra como no céu. Então, todas as estrelas não pode ser um pedaço de terra girando no espaço, soltando gases, né? A todas o Senhor chama pelo seu nome, colocou todas elas em marcha. Cada uma tem sua hora de nascer e de morrer. Esse é os signos do zodíaco, beleza? E Cristo falou em João 17:16. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Mas não mexe com isso não, meu amigo, porque isso aqui é motivo de muita briga. Deixa quieto que é melhor. Anderson disse, eu sou terraplanista e adventista. Anderson, deixa eu te falar uma coisinha sobre o adventista. Os louvores que estão usando na igreja adventista hoje, todos têm imagem de Big Bang, de espaço, de terra de fora, aquelas nebulosas e constelações, estão exaltando abertamente o heliocentrismo em seus louvores, em suas imagens de louvores. Quanto mais atual o louvor da igreja adventista, mais exalta o Big Bang e mais exalta o heliocentrismo, porque eles seguem, né, o Deus aí do Sol. Não vou falar mais, a profetisa que diz, a profetisa esconde muita coisa sobre esse Deus Ra, Deus Sol. Quem é você para questionar Einstein? Eu gostei que o Rafael falou sobre isso. Gente, Einstein não corta cabelo, não tira uma foto com a língua dentro da boca. Então, assim, como é que a gente vai respeitar? É claro que não é um cientista da elite global. Para a elite global, ele é um retardado, idiota, útil qualquer. Esse é o cientista para nós, o gado, né? A gadaiada, porque eles todos são autistas, tá bom? Os cientistas deles são outros aí. Esses daí é o cientista do gado, que somos nós, né? Todos eles têm problemas seríssimos de conduta. Inclusive, o pai da gravidade, né, é um feiticeiro. Pois é, vejam meu vídeo. O pai da gravidade é um feiticeiro. Roger NPP, os falsos profetas dizem mentiras. Roger, Zacarias 11:17 diz assim, a sua igreja não vai ler isso, seu pastor não vai ler isso, e igreja nenhuma lê esse versículo, jogam no lixo. Ai do pastor imprestável, com justiça ferirei o seu braço, e o seu olho direito, o povo não fica com a mãozinha assim, ou assim, ou assim, ou não importa. Estão dizendo que é o que vai acontecer com o pastor, o padre, o bispo, o papa e sei lá mais quem. Pois é, pastor inútil, porque o seu olho direito será furado e o seu braço por inteiro se secará. Cara, quando o Messias voltar, ele vai implantar o inferno na terra e eles não querem que você saiba disso, né? E vão jogar isso aí para uma coisa poética, profética, lunática e abstrática, beleza? Mas é real e vai acontecer, e o Messias vai fechar todas as igrejas, de acordo com Isaías 66. Vai vir castigo para os que praticarem a falsa religião. Oi. Gente, é por isso que ele é chamado de anti-Messias. Oi, quem falou? Gilberto, você falou alguma coisa? Quer completar? Não, eu não percebi que estava desmutado aqui o meu áudio. Pode continuar. Beleza. Prisca, já terminei, fala. Uma coisa interessante que você falou aí, né?
envolve muita coisa, né? Igual as pessoas perguntam por que mentem, né? Nós vivemos no mundo, você pode ver nos livros de história e também na Bíblia, em toda a história da humanidade, o homem escravizou o homem manipulou o homem doutrinou o homem. Por que mentem? No meu bairro, infelizmente, em qualquer outro bairro também, onde tem pontos de droga, as pessoas marcam por R$10, 10 míseros reais. Você tira a vida de alguém por R$10, você não seria capaz de mentir por 20 bilhões? É muito dinheiro. É 20 bilhões anuais. Se R$10 eu sou capaz de matar, 20 bilhões é o suficiente para mentir. Então, aí você se pergunta, como é que a ISS está a 28 mil quilômetros, 28 mil quilômetros por hora, se a Terra está vagando a 1.600.000? Como é que ela acompanha a ISS? A ISS acompanha a Terra. Aí tem lá o feiticeiro Newton, né? O Newton é conhecido, passado para nós como físico, né? Como cientista, mas o Newton, ele era feiticeiro. Ele é lembrado na feitiçaria como guru. Ele é lembrado na feitiçaria, ele tirou a gravidade, não da historinha da maçãzinha lá, ele tirou a gravidade através de dois, ele dizia que eram dois anjos, porém anjo tem glória, é ser de luz. Ele tirou essa história de dois demônios que falaram para ele que existia uma força chamada gravidade que atraía tudo para baixo. Aí você pega a mensagem que eu acho que nem o Newton captou, tudo para baixo, né, que te arrasta para as trevas, né? E o diabo arrastou as pessoas para essa mentira do globo e causou. Se não tivesse mentido para a humanidade, eu falo isso até no meu vídeo, né, que chama a Bíblia e a Terra Plana, no meu canal, Palavra em Foco. Se não tivesse mentido, né, para as pessoas do formato da criação, não existiria motivos para ter ateísmo. Porque o ateísmo, na verdade, as pessoas nem questionariam a existência de Deus. E até mesmo não teria motivos para existir outras religiões, já que o cristianismo estaria provado. Eu não sei o nome, se a Prisca souber ou se o Gilberto souber. Como é que chama aquelas antenas de transmissão que fica assim naquelas montanhas altas? Aí já repararam que aquelas antenas têm o formato do Baphomet? Eu não sei se é Baphomet ou Baphomet que fala. Até aquelas antenas de transmissão. Ou seja, eles estão em toda parte. Em toda parte. Deixa eu ver a pergunta do rapaz. O nome está na cintura de Baphomet. Não, nunca vi. Aí, o Baphomet. Inclusive, o próprio templo maçônico, o templo satânico, ele tem o formato da terra plana com os pilares e o domo. Eles sabem a verdade. Eles sabem a verdade. Os senhores do mundo sabem a verdade. Eles não contam porque não querem que as pessoas saibam. Eles sabem a verdade tanto que eles estudam essa forma de vida. Existe um projeto chamado Nemo's Garden, que é o quê? Que eles estudam um domo dentro d'água. Onde dentro desse domo é seco e eles têm vida lá dentro. Eles sabem a verdade, eles estudam essa forma de vida. Né? E, na maioria das vezes, eles tentam provar para nós o globo com mentiras. Esses dias eu estava assistindo, até mesmo pelo canal do Leandro, Inteligência Natural, era o pouso, acho que o Gilberto deve ter visto esse vídeo também, um pouso de uma astronauta voltando do espaço. Era ao vivo. Mas vai escutando. Eu estava vendo o pouso. Foi 1h15 de vídeo. Ao vivo. Bom, vamos ver a astronauta descendo no espaço. Que legal, né? Vamos ver se é verdade. Porém, o vídeo inteiro, ao vivo, era um desenho gráfico. Representando ela descendo. E só filmar ela de verdade, uma imagem real, quando ela já estava em terra, tirando a roupa de astronauta. Terra da onde ela nunca saiu. Aí eu pergunto, por que o pessoal vê tudo isso e não acorda? Por que o pessoal vê tudo isso e ainda continua acreditando nessas mentiras? Mas a palavra explica por quê. Porque o príncipe desse século cegou todo o entendimento. Eles sabem a verdade. Né? As pessoas falam, é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, é fato da conspiração. Se você pegar aqui no canal da Prisca mesmo, tem um vídeo que chama, até acho engraçado o vídeo, né? Chama Joguem o Globo no Lixo. Né? Se você pegar esse vídeo, assistam ele. O rapaz filmou dos Estados Unidos a costa mexicana,
a 1.200 quilômetros, sem curvatura. A curvatura seria de mais de 1.800 metros. O México não seria visível. Mas o cara filmou as montanhas de La Paz. O cara estava nos Estados Unidos e filmou. O rapaz filmou a Irlanda. Ele filmou a Inglaterra da Irlanda. Tudo isso sem curvatura. Isso a ciência reprovaria, porque a ciência fala que estaria abaixo. Aí eu pergunto para você de novo, que acredita no globo. A água faz curva? Aonde você vê a água fazendo curva? E o navio que desce a curvatura, vamos dizer assim, aquele farol que fica lá iluminando os navios, quando ele desce a curvatura, como é que fica isso? A luz do farol faz curva também? Luz faz curva? Porque se a água faz curva, na hora que o navio descer a curvatura, a luz tem que iluminar o navio, não tem? A luz vai fazer curva? Como é que vai ficar isso? Passar para o Gilberto, queria que o Gilberto explicasse essa agora, do navio. Então, os faróis, como o Rafael bem falou, eles têm um alcance, até o farol do Cabo Frio, eles têm um alcance muito maior do que poderia a luminosidade em uma terra-bola. Inclusive, foi feito um teste de curvatura, a cidade de Michigan sendo vista a partir de... Desculpa, a cidade de Chicago sendo visto a partir do estado de Michigan. Então, eles conseguiram uma imagem de vários prédios assim da cidade de Chicago a 96 quilômetros de distância. Teria que ter uma obstrução pela curvatura, se a Terra fosse um globo, de mais de 700 metros. Para vocês terem uma ideia, o Empire State Building, que já foi o maior prédio do mundo, ele tem em torno de 300 e poucos metros. Imagina que tenha um Empire State Building em cima do outro, e mesmo assim você consegue enxergar o que teria atrás deles. Isso é impossível, entendeu? Isso mata o modelo globo. Esses testes de curvatura, eles não são teoria, eles não são especulação, eles são experimentos. Nós estamos falando de realidade, do mundo real. E o Rafael também estava discorrendo por que eles mentem. Só que eles não escondem apenas o formato da Terra. Eles escondem toda a cosmologia, funcionamento e até mesmo as reais dimensões. Nós não temos como saber qual que é o verdadeiro tamanho do nosso mundo. Porque por força do Tratado da Antártida, que foi assinado em 1º de dezembro de 59, nós estamos confinados em um espaço restrito, já que ninguém pode ultrapassar o paralelo 60 graus sul sem expressa autorização governamental. Então você teria que ter uma autorização do governo, teria que preencher um formulário, qual que seria a finalidade específica, seria algo temporário e você teria o tempo inteiro acompanhamento militar. Geralmente só cientistas credenciados poderiam atravessar o paralelo 60 sul para ficar em alguma base e depois voltar. E mesmo os cientistas, eles seriam monitorados 24 horas por dia. Eu já até cogitei de fazer turismo para a Antártida, só que além de ser extremamente caro, você não vai ter proveito. Você vai passar aquela passagem Drake, que é mais de 900 quilômetros, de Ushuaia até a Península Antártica. O mar é horrível, é o pior trecho do oceano que nós temos no mundo. Assim, o mar ele é totalmente muita turbulência, então o estabilizador do navio não adianta, você fica o tempo inteiro balançando, aí você vai lá, fica passando mal a viagem inteira. Chega lá, você tem a opção, se você pagar um extra de acampar um dia na península, só que você não vai ver nada, e depois no outro dia você volta para o navio, você vai ver pinguim e acabou. Eu falei, não, e cada pessoa 50 mil reais para uma viagem dessa. Eu falei, bom, não tem nem sentido, né? E na agência, eu conversei com a agência, troquei e-mail, tudo. Eles falaram, não, realmente vocês vão ser monitorados, vocês ficam com os monitores, acompanhando 24 horas por dia. Não tem como ter uma livre circulação. E mesmo no acampamento, você não pode sair do acampamento. Você fica meio que preso. Então, a gente não sabe nem qual que é o verdadeiro tamanho da Terra. Não dá para falar que termina no paralelo 90 graus sul. Ninguém sabe a extensão até o domo.
Então, enormes extensões de terras e riquezas minerais indescritíveis estão escondidas na Antártida. A Antártida circula todo o disco terrestre. E também eles escondem o funcionamento da Terra, porque na realidade nós vivemos dentro de um sistema elétrico e magnético fechado. Existe um meio etéreo, energia livre, limpa, infinita, conforme foi comprovado pelos experimentos de Nikola Tesla, entre outros grandes cientistas do século XIX. Só que os trabalhos e as pesquisas desses cientistas foram confiscados pelo governo. Nós tivemos uma era de ouro na ciência, com Tesla, Max Planck, Niels Bohr, cientistas de verdade, experimentais mesmo. Só que aí eles foram combatidos, né, pelo sistema, os trabalhos deles foram confiscados e colocaram no lugar os ocultistas. Então colocaram a Einstein, né, o sistema promoveu... Einstein ele não sabia nem fazer contas, as esposas dele, foi casado 2 vezes, eram as esposas dele que tinham que fazer conta para ele. Ele casou acho que 2 vezes com uma matemática, uma vez com a matemática, ela que fazia as contas, mesmo assim tinha coisa que saía errada, e ele era um filósofo ocultista. Então, os cientistas de verdade que faziam experimentos, que conheciam essa questão do eletromagnetismo, do éter, todos eles foram relegados, né? Eles morreram pobres, sem patrocínio. Por exemplo, se as pessoas elas tivessem conhecimento da realidade do mundo em que vivem, elas saberiam que nós não precisaríamos utilizar e muito menos pagar pelas formas de energia sujas, tais como carvão, mineral, vegetal, energia nuclear, petróleo, gás natural. Essas usinas termoelétricas são altamente poluentes, entre outras utilizadas na produção de energia elétrica, porque tudo isso seria suprido pela energia limpa do próprio sistema Terra. Isso causaria uma grande revolta popular. É um perigo você entender sobre a Terra plana, porque não é só o formato, é o funcionamento. Baseado no princípio de indução magnética descoberto por Michael Faraday em 1831, o Tesla, ele aprimorando esse conceito, ele construiu, anos depois, em 1890, 2 enormes torres que transmitiam corrente elétrica dos Estados Unidos pelo ar, com custo praticamente zero, capaz de ser recebida por aparelhos em longas distâncias. Existem jornais, fotos com fotos dessas torres, jornais da época. Eu tenho recortes desses jornais. E só que o que aconteceu? Tesla ele era contratado pelo JP Morgan. E o JP Morgan, que era o chefe dele, inclusive a Prisca fez um vídeo sobre a família Morgan, que mandou até afundar o Titanic. Se eu não me engano, a Prisca tem um vídeo sobre a família Morgan. E ele era o contratante de Tesla. E quando o Tesla desenvolveu essas torres e viram que dava para... Ele pegava a energia da ionosfera, ele conseguia captar a energia da ionosfera, a ionosfera fica mais ou menos a 50 km de altitude, e distribuía de forma livre. Então você podia ter os aparelhos em casa, tudo sem fio, wireless, naquela época, século XIX. Só que o JP Morgan chegou para ele e falou, você tá louco? O que eu vou fazer com as minhas minas de cobre? Porque ele tinha um monte de minas de cobre. Ele falou, tenho que vender fio. E mandou derrubar essas torres. Então, até hoje, em pleno 2020, século 21, a gente está queimando carvão, queimando petróleo, queimando gás. O nosso carro tem um motor do século XIX, a explosão, é um negócio ridículo. Hoje você tem fiação de cobre na nossa casa e paga caro pela energia. Só que Tesla, ele conseguia acender lâmpadas à distância no século XIX. Ele conseguiu obter a energia gratuita da ionosfera. A Terra ela foi criada dessa forma. E o projeto dele justamente não teve continuidade por causa do interesse financeiro, principalmente da família Morgan. Então, quando alguém pergunta se a Terra for plana, eu não teria que acordar cedo amanhã da mesma forma para trabalhar e pagar contas? Na verdade, no momento em que a elite oculta não mais conseguir esconder o formato e funcionamento da Terra, você certamente terá muito menos contas para pagar.
A NASA, ela recebe um orçamento de 23 bilhões de dólares. Isso ultrapassa 100 bilhões de reais. Não é milhões, pessoal. Isso ultrapassa 100 bilhões de reais. Então, quando alguém pergunta se não existe exploração espacial, por que as agências espaciais gastariam bilhões de dólares com foguetes, sondas, etc., não tem só a NASA, tem a agência de Israel, da China, a JAXA do Japão, a ESA da Europa. Aí a resposta é muito simples. As agências espaciais, elas são governamentais ou privadas, entre aspas, que recebem subsídios do governo. Por exemplo, a SpaceX, ela recebe subsídios bilionários do governo e todos os contratos dela são ou com a NASA ou com alguma outra agência do governo. Então, na verdade, elas não gastam bilhões, elas somente arrecadam bilhões. Quem gasta é justamente você. Você que trabalha 6 meses por ano apenas para pagar altos impostos. E o Brasil, ele deve uma fortuna em dívida externa. Então, com certeza, uma parte do seu dinheiro é direcionada ao governo norte-americano. Você que está na live, que vai trabalhar amanhã, tem uma parte do seu salário, se você tem um desconto absurdo. Se você é registrado, você tem um desconto absurdo de INSS, de RPF, Imposto de Renda retido na fonte, entre outros descontos. Você fala, putz, por que é tão caro? Aí, você está mantendo esse sistema. Você que está assistindo a gente na live, você está mantendo esse sistema de engano. Você está ajudando a pagar o orçamento da NASA de 100 bilhões de dólares, de reais, por ano. E das outras agências também. Então, uma pergunta que eu faço. Se você acha normal, em pleno século XXI, a matriz energética do mundo consistir basicamente na primitiva queima de petróleo, gás e carvão. Repito, os motores dos automóveis atuais, ou seja, os carros que são fabricados hoje, em 2020, eles seguem exatamente o mesmo princípio do motor de combustão interna que foi desenvolvido pelo físico alemão Nikolaus Otto no século XIX. A gente utiliza o mesmo motor de explosão concebido em meados de 1860. Não é 1900, 1860. É importante que as pessoas saibam que existe um governo global, acima dos governos oficiais, que controla tudo o que acontece no mundo. As pessoas, elas acham, Prisca, que existe guerra entre os países, que os Estados Unidos é inimigo da Rússia. Não, mas é a Guerra Fria. A Guerra Fria, ela é uma grande fraude. Ela foi usada para controlar a população, para criação de leis contra as pessoas, para aumento de orçamento, para criação de leis restritivas de direitos, leis restritivas de liberdade. Olha, nós estamos te protegendo, você tem que sair correndo para o bunker. Nos anos 60, as crianças estavam na escola, tocava uma sirene, um sino, você tinha que sair correndo e entrar num bunker, ou se jogar no chão. Então, tudo isso foi criado de propósito para deixar a população totalmente obediente e dependente dos governos. Então, existe um governo global acima dos oficiais que controla tudo. É um grande jogo de xadrez. Nós temos a ONU, a NASA, o Vaticano, o Clube de Roma, a Maçonaria, o Clube de Bilderberg, a Skull and Bones, a Royal Society, inclusive o ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, que foi assassinado em 1961, ele foi assassinado uma semana depois de ter dito que iria denunciar as sociedades secretas. Isso tem gravado, tem no YouTube, isso foi para TV aberta na época. Ele falou em TV aberta que ele iria denunciar Gilberto, as sociedades secretas acima dos governos. Oi. Não querendo te cortar, você está falando aí que ele foi morto. O almirante Richard Byrd também, a morte dele é suspeita até hoje, porque ele estava bem de saúde e de repente ele dá um infarto do nada, logo quando ele ia relatar para o mundo o que ele achou na Antártida. Pode continuar. Exatamente, muito bem colocado. O Richard Byrd morreu de repente, logo depois que ele voltou da última expedição na Antártida. O mesmo que aconteceu com o John Kennedy. Ele falou que ele iria denunciar as sociedades secretas que estão acima do governo, que mandam nos governos. Uma semana depois ele tomou um tiro na cabeça.
Então isso não é teoria da conspiração. A Skull Bunnies, a família Bush faz parte da Skull Bunnies, vários senadores fazem parte da Skull Bunnies, da Royal Society, e vocês não vão acreditar, muitas pessoas já sabem. Quando eu terminei a minha palestra na FlatCon, eu estava falando sobre o Sol, o problema do Sol no modelo Globo, e logo que eu terminei a minha palestra na FlatCon, que foi bem interessante, foi bem científica, até vou fazer no meu canal uma mais completa, porque lá eu só tive 30 minutos. O que aconteceu? Eu saí para trás do palco e falaram, olha, tem um membro da Royal Society querendo falar com você. Falei, poxa. E aí, atrás do palco, eu fui abordado pro Joe Roseman. Ele se apresentou, meu nome é Joe Roseman, eu sou membro da Royal Society e da Royal Astronomy, e eu quero que vocês parem de falar mal do modelo Globo. Por que vocês não apresentam o modelo de vocês sem combater o nosso? E eu falei para eles, porque o modelo de vocês não tem fundamento, não tem base, eles não se sustentam. Até hoje vocês não sabem explicar o que é a gravidade. A gravidade, ela nem sequer tem constante. Ele falou, não, a gravidade tem constante sim, é 4, tá. Falei, não, tudo bem. Tem essa constante mesmo, só que ela não é definida por medição, ela é definida por um comitê. Vocês se reúnem ao redor da mesa em um comitê e definem um número, porque se você for fazer medição, vai dar variação de 1000%, não tem como, porque depende do magnetismo da Terra. E aí tudo que ele falava eu fui batendo, ele ficou desanimado, tal, e só que eles foram pedir para a gente parar de falar contra. Se a FlatCon é uma coisa irrelevante, como muitas pessoas disseram, um bando de malucos, por que o funcionário da NASA, ele se apresentou também como funcionário da NASA e membro da Royal Astronomy e da Royal Society? Por que essa pessoa estava lá para pedir para a gente parar de falar? Então, essas sociedades, entre outras entidades, são braços a serviços desse governo oculto. Mesmo as grandes guerras, elas têm data certa para começar e terminar, geralmente por motivos econômicos, sacrifícios humanos, mudanças na estruturação da sociedade. A mídia, as indústrias farmacêuticas, alimentícias, as instituições de ensino também servem aos interesses da elite dominante, que se encontra no topo da pirâmide. O mundo ele já está totalmente no maligno, e Satanás, embora ele tenha pouco tempo, ele ainda está no controle. É aquilo que eu falei no começo da live. Quando ele disse para Cristo que todos os reinos da terra lhe foram dados, ele estava sendo literal. Isso é uma realidade. É uma guerra por almas, na realidade, para afastar o maior número de pessoas possíveis do verdadeiro Criador e da sua palavra. O versículo que o Rafael acabou de citar, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Satanás é chamado de Deus, com D minúsculo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então fica complicado você abrir os olhos das pessoas, porque é muito difícil as pessoas elas saírem desse engano. As escolas, as pessoas falam, vai estudar, mas elas não entendem que as escolas, elas não deixam de ser um centro de doutrinação, de lavagem cerebral. Ou você acha que a elite oculta, ela vai te passar conhecimento? Você acha que os dominadores deste mundo, os donos do mundo, vão te passar um conhecimento real e verdadeiro? Tem que ser muito inocente para pensar assim, né? Não tem nem sentido a pessoa ter esse pensamento, vou na escola para aprender. Você vai para ser gado, para ser doutrinado. Tudo bem, você vai aprender a ler, a escrever, o básico para você se tornar um bom escravo, um bom operário. Então o engenheiro ele vai se formar, ele vai construir o motor à explosão que já existia em 1860. Ele vai fazer as mesmas coisas. As pessoas são tratadas como escravos, como operários. Não, porque eu sou físico. Você vai repetir as baboseiras de Newton, você vai repetir a teoria da relatividade. Os físicos, infelizmente, eles são 70% filósofos. Eu respeito a parte da física clássica. A física clássica, a lei da ação e reação, tudo bem. Essas questões
que você pode comprovar, experimentar, eu respeito, eu admiro, mas os físicos de hoje, eles são 70% filósofos, tanto que a gente queima petróleo, a gente queima gás, a gente queima carvão, para a gente ter energia, a gente queima carvão. O que adianta ter milhões de físicos? É bem complicado, entendeu? Então as pessoas elas se apresentam com soberba, mas elas estão repetindo coisas primitivas. A gente vive num mundo totalmente dominado pelo engano e o pessoal fica apaixonado aí por essa mentira, acreditando que nós somos um grãozinho de poeira vagando em um universo infinito, com bilhões de galáxias, somos apenas resto de poeira estelar. Isso vem do satanismo, isso não é a realidade. Isso é para deixar a pessoa sem importância, sem propósito. Com isso, o establishment, ele pode nos controlar. Já que a gente não tem nenhum propósito, a gente pode ser escravizado, controlado. Nós não passamos de uma ameba evoluída, vivendo graças a fatores aleatórios e improváveis. E ainda falam que a gente vive na periferia da galáxia, não é nem na periferia da galáxia. É um negócio, o engano é muito grande e é difícil, a gente faz esse trabalho de formiguinha para tentar despertar. Falei demais, aí tô passando o microfone para a Prisca. Ah, que difícil, liberou. Fazer um comentário aqui. Flávio Pereira, eu tive um sonho que eu estava num lugar terrível e tinha choques elétricos para todo lado, parece que ele estava tomando choques, e ele pediu a Deus para livrar ele daquilo. Olha, o Flávio, nós vivemos num sistema fechado, né, um sistema eletromagnético. O domo nunca quebrou, nem no dilúvio o domo quebrou. Abriram-se as comportas do céu e o oceano primordial caiu sobre a terra. Mas muitos indígenas, muitas tribos, principalmente, não digo os maias e os incas, mas eu digo os cherokees, americanos, canadenses, eles dizem que o céu já caiu algumas vezes. E, na verdade, o céu cair nada mais é do que esse eletromagnetismo, né, que a gente pode observar através das auroras boreais. De vez em quando isso toca o chão e dá uma esturricada na pessoa que tem uma energia ruim. A energia boa não acontece nada, é incrível. Pode tocar e começa a tomar choque quem tem a energia ruim. Isso pode ser um aviso, tá? Para você melhorar seu campo eletromagnético. Vamos colocar assim. A Terra, os índios dizem que a Terra sabe quem tem que permanecer e quem tem que deixar a Terra. Quando o céu desce, é assim que eles dizem, né? O céu desce. Val Saval diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo, o Messias disse, então ele não vai vir implantar o seu reino. Val não era naquele tempo, por isso ele foi crucificado. Porque o que a Bíblia prometeu foi um rei que governaria de Jerusalém e colocaria Israel como a capital da terra, a mais poderosa e não vou conseguir falar a palavra, subjugar todas as nações, governar sobre os seus inimigos e colocar todos eles embaixo dos pés. É isso que a Bíblia prometeu. Se ele não cumpriu, então a Bíblia mente. Então ele foi crucificado porque naquele momento o reino não era deste mundo, mas era só naquele momento mesmo, tá? O cordeiro já foi, agora se prepare que está vindo aí o leão. O comentário que vocês fizeram, todos os dois, tanto o Rafael quanto o Gilberto, eu entendi que a partir do momento em que a Bíblia diz, caiu a grande Babilônia, gente, é a queda desse sistema, tá? Os governos que usam a energia limpa, Raquel comentou, Raquel comentou, as 13 famílias Illuminatis, eles têm energia limpa, livre, gratuita. Por que o príncipe não trabalha? Você já viu o príncipe trabalhando? Não, só posando de gostoso nas fotos. Você já viu a princesa ralando?
Não, só dando tchauzinho e fazendo discursinho. Esse povo não precisa trabalhar. Escravos somos nós. Eles têm água, eles têm luz, eles têm internet. Tudo livre, limpo, tá bom? Eu não sei se a íris deles, se tem um chip na testa. Enfim, eles têm coisas aí para poder viver neste mundão sem fazer nada. Nós é que somos os escravos, tá bom? Eles não trabalham. Eu vou repetir. As famílias mais poderosas deste mundo não trabalham. São um bando de vagabundo. Então, quando os anjos começarem a falar, caiu a grande Babilônia, é porque a gente saiu arrebentando as prefeituras, a gente saiu queimando várias igrejas que a gente sacou que fazia parte do sistema, que tinha piso xadrez, a gente saiu arrebentando aí, caiu a Babilônia, sabe? Maçonaria, Clube de Roma, e os islãs se revoltar contra o próprio islamismo. Gente, quando o povo despertar, e isso vai vir do céu, tá? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O céu vai dar o sinal para a gente de que eles mentiram o tempo todo e nos escravizaram o tempo todo e nós vamos partir para cima deles. Isso vai acontecer tão certo como esse ar que eu respiro. Essa é a queda da Babilônia, tá? E algumas cidades vão começar a ser atacadas aí, vai ser um negócio bacana, né? Vai ser um negócio bacana, as igrejas vão começar a ser queimadas, vai ser uma arruaça. Essa é a queda da grande Babilônia. Francisco Mariano, o que acontece se todos os aceleradores de partículas forem ligados juntos nos 4 cantos da Terra? Francisco, a Bíblia diz que guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Eu acho que esse acelerador de partícula, ou SER, como queira, o SOR, não passa de uma grande máquina, um gerador de energia enorme embaixo da Terra. O Brasil deixou de fazer a Casa da Moeda para fazer um acelerador de partículas só para descobrir como é que o universo foi feito. Tá, quer me enganar, me dá bala, Juquinha! Então, quando eles ligarem isso tudo, eles vão tentar colapsar o domo. Eu não sei, isso é uma arma contra o próprio Criador. Mas o Criador vai dar gargalhada, isso aí não vai surtir o efeito, não. Mas vai dar uma balada na Terra, com certeza, tá? Porque o nosso sistema é eletromagnético. Aí eu vou deixar para os meus amigos responderem aí qual é a visão de vocês quando os aceleradores forem ligados na velocidade máxima em todas as partes do canto da Terra. O que pode acontecer com o nosso sistema eletromagnético? Quem quer responder? Tá, caiu não? Eu achei que eu caí aqui. Eu não, né? Tá, beleza aí? Ah, tá. Você tá falando aí do acelerador de partículas, né? Porque se você vê esse sistema é tão podre, o que ele faz? Ele pega algo real e taca em séries, filmes e desenhos como se fosse ficção. Como você citou, por exemplo, os Zodíacos, né? Nós temos aí os Cavaleiros do Zodíaco. Quando você fala isso para a pessoa vai lembrar do desenho. Eles tacam algo real num filme, para quando você vê, você vai achar, não, isso é coisa de cinema. Isso não é real. O acelerador de partícula, ele é daquela série Flash, né? A série The Flash tem um acelerador de partículas, é a matéria escura. Até então, eu achava que era uma coisa de televisão. Até que um dia eu vi uma propaganda de se não me engano, era uma estação de metrô que estava inaugurando, e eles mostraram um acelerador de partícula com a deusa Shiva, né? A imagem da deusa Shiva, e várias pessoas dançando vestidas de demônios, e aí eu comecei a perceber que aquilo eu fui saber que aquilo é real. Como, por exemplo, também, né, uma pessoa perguntou aí a respeito do livro dos Anjos Caídos. Os Anjos Caídos na Antártida também tem um filme a respeito, né, eles cuspindo na nossa cara a verdade. Tem um filme que chama A Tumba do Diabo, de 2006, com o Cuba Gooding Jr., né, é um filme que eu também quero assistir, não tive a oportunidade de ver ainda não encontrei ele, né, para poder baixar, comprar essas coisas. E nesse filme mostra os soldados chegando até a Antártida e achando a prisão dos anjos caídos.
Porque a Bíblia fala que eles estão presos na terra. E aí eu pergunto, anjo morre? Anjo não morre. Eles estão presos e vivos, e conscientes. E o Enoque, ele descreve a localidade deles. Ele fala o nome da montanha, não lembro o nome agora, ele fala o nome da montanha ali, a montanha que tem na Antártida. E muita gente fala, o livro de Enoque é inspirado? Eu não acredito. Muita gente fala, já falaram comigo, eu não acredito no livro de Enoque porque ele não é inspirado. Né? Quem decide que é inspirado ou não? Quem é que decide? E aí? Porque eu soube que naquela época lá, que eles começaram a decidir o que ia para a Bíblia, eles decidiram, mas peraí, como que eles decidiram? Que autoridade eles têm? Quem decide que é inspirado ou não? Se a Bíblia fala dele, se ele é um complemento da Bíblia, por que ele não é inspirado? E aí, quem estava lá com Enoque para saber se ele estava mentindo ou não? Peraí, mas Enoque é um homem que andava com Deus, não é? Ele andava com Deus. Então, se ele estava mentindo, Deus rebatou o mentiroso? Deus rebatou o herege? E aí, como é que fica? Por que a igreja tanto esconde isso? Mas é tudo não sei o que isso, quando eu não quero acreditar, aí é figurativo. Então quer dizer que 200 capítulos, 200 falando da Terra plana é figurativo. São 200 textos com erro de interpretação. E por que o dízimo não é erro de interpretação? Por que não é figurativo? Porque me convém. Entendi como é que funciona. É assim que funciona. O Enoque, ele descreve que quando ele estava no céu, ele olhou para baixo e viu a terra. Ele falou que a terra tinha a forma de cesto. Era um cesto, como um círculo plano. Né? E também ele viu o domo. Ele disse ele. E por falar nisso, o Picardes, em 1931, ele voou num balão estratosférico e se eu não me engano, é 17 mais um pouco. E ele falou, o que eu vi foi uma terra em formato de disco plano. Era um disco plano. Ele descreveu aquilo que o Enoque falou. E será que o Picardes conhecia? Que eu acho que não. Meu pai. Aí, não, né? A gente ia cair, sumiu para mim. O Einstein, ele não era ateu. Ele se dizia ateu. Mas quando uma pessoa é famosa, por exemplo, vamos supor que eu seja um cara famoso, um cientista famoso, mas eu pertenço à religião do outro lado, a religião do maligno. E eu tenho seguidores, e os meus seguidores querem ser como eu. Como eu afasto eles de Deus? Eu vou à mídia e falo que sou ateu. Muita gente vai querer ser ateu também. É assim que Einstein ajudou a manipular as pessoas, né? A manipular e falar do mal, né? E esse religião consciência fala da Terra plana. Mas peraí, você acha que a religião, a ciência não é religiosa? A ciência de hoje é mais religiosa do que você pensa. Nibiru, você sabe o que é o Nibiru? Você sabe o que é Júpiter, Vênus, Marte, Saturno? São deuses pagãos. A NASA está para lançar um foguete agora. Sabe qual é o nome dele? Artemis. Artemis é uma deusa. E não é só o nome Artemis, é Artemis. Não. Missões Apolo. Apolo também é um deus pagão. E vocês acham que não tem religião na ciência? Por que tem a estátua da deusa Shiva em algumas portas de ciência com a deusa Shiva na porta? Por quê? Digitem no Google. Deusa Shiva, a imagem da deusa Shiva na porta de agências espaciais. Por que tem uma deusa em laboratório de ciência? Não é ciência. Ciência e religião não se mistura? Por quê? Porque a adoração ao Deus Sol. Por que você acha que chama sistema solar? Adoração ao Deus Sol? Né? Deus Ra, Deus Ele, foi ganhando outros nomes com o passar do tempo. Né? Agora eu quero citar um texto bíblico, né, que a Prisca sempre cita. 2 Pedro 3, 5 e 6, que diz assim, Pedro ainda cita, desse jeito, eles ignoram de propósito que desde a antiguidade existiram céus e terra. A terra que foi criada da água, foi tirada da água, e na água subsiste. Esse subsiste tem 3 significados, quer dizer, embaixo, ou para sempre, né? Para sempre dentro, eles ignoram de propósito. Isso é o versículo 5. Mas no versículo 6, ele fala uma coisa interessante, né? A terra está dentro da água,
E aí, no versículo 6 ele fala, a água que matou o povo no dilúvio, a mesma água. Se eu consigo mostrar para vocês uma foto aqui de um grupo que eu tenho. Vou ver. Estou tentando, aqui eu achei. Eu não sei se está dando para ver, se está embaçada a imagem. Essa foto aqui, ó. Isso aqui seria a Terra, o oceano, eu acho. E caiu não? Tá estranho aí seu microfone para mim. Gente, dá um retorno se vocês estão ouvindo bem, porque eu não tô, não. Agora, parece que a internet deu uma caída aqui, voltou. E agora, Cris? Não tá me ouvindo? Melhorou. Melhorou? Então, eu estava mostrando que é uma imagem representativa de como é a nossa... Porque fica tudo ao contrário aqui para nós lá. Né? A Terra mergulhada no mar primordial. Né? Inclusive, eu citei aqui na live, vou citar de novo. Esse é um dos projetos que os cientistas estudam, que é o Nemos Garden. Pesquisa aí, pessoal. Nemos Garden. Escreve Nemos. Né? Igual aquele Procurando Nemo. Nemos Garden, que é Jardim de Nemo. Pesquisa esse projeto. É um projeto que eles estudam uma forma de vida dentro de um domo. E o domo pesquisa esse projeto. Vocês vão ver, isso vai clarear a sua mente. Eles estão mentindo para nós. São 20 bilhões só a NASA, fora as outras agências. Igual a Prisca falou, o que eles querem é dinheiro, é manipulação, não trabalham. Vou passar para vocês aí agora. Deixa eu falar uma coisa aqui com Jovaí. Jovaí Oliveira. Jovaí disse o seguinte: o Islã, a lua representa o lobisomem. Jovaí, eu não sei quem falou isso para você, mas você está enganado, tá? Existe a trindade satânica. A Bíblia em nenhum momento diz que existe uma trindade divina, né? Existe divindade, né? Então, no paganismo, existia Semíramis, Nimrod e Tamuz, tá? Essa é a trindade satânica. Então, desde a antiguidade na Bíblia, diz que as pessoas estavam com o rosto voltados para o Oriente, porque toda a maçonaria é a loja do Grande Oriente, por causa disso. Estavam com rostos virados para o sol, voltados para o Oriente, e chorando, e algumas mulheres chorando a morte de Tamuz. Então, não há nada de novo debaixo do sol. Nós estamos vivendo o mesmo paganismo daquele tempo. Nada mudou, tá bom? Então, o Deus Sol, o Deus Ra, do Egito, o obelisco da Praça de São Pedro, o obelisco do túmulo aí de algumas profetas, é o mesmo, tá? É o Deus Ra, é o Deus Sol, é o Nimrod, Íris, Osíris, e cada lugar teve o seu nome aí diferente. E o catolicismo, quando ele viu que o cristianismo, os romanos, né, que o cristianismo de Cristo, do Messias, estava fazendo um sucesso danado, que eles pensaram, vamos adotar, né, já que a gente adora Semíramis, Nimrod e Tamuz, nós vamos colocar como José, Maria e o menino Jesus no colinho. Só que essa Semíramis era prostituta, ela era casada com seu próprio filho, tá? É uma mãe que casa com seu próprio filho. Então, assim, é uma família pervertida. Eu acho que foi a família que mais irritou o Criador desde que o mundo é mundo. E o obelisco representa um grande poste ídolo que Jezabel foi comida por cães, porque ela matava os profetas em Israel e colocava poste ídolos para todo lado. E tem gente falando, isso é só figura geométrica. Não, é o poste ídolo de Jezabel mesmo, tá? Tem igrejas que toleram Jezabel. Então, o
Islã, ele não adora o Deus Sol. Não adora, não coloca obeliscos, como tem no Vaticano, na Praça de São Pedro, em frente à Basílica. Não é relógio do Sol, é lua. É a mulher. Tanto a pedra Kaaba, que caiu do céu, que eles dizem que é um meteoro, ela tem o formato de uma vagina feminina, tá bom? E eles têm que, pelo menos uma vez na vida, dar uma volta em volta da pedra Kaaba, que tem o formato de vagina. Então, a religião islã está apegada a Semiramis, a mulher. A religião do profeta. A religião do anticristo está ligada ao homem, é a parte masculina da religião, a parte do obelisco, porque dizem que era o órgão genital masculino de Nimrod, que era gigantão. Então, assim, existe a parte feminina e a parte masculina, tá bom? A feminina é gerenciada pelo profeta, a masculina é gerenciada pelo Clube de Roma, a igreja mais rica de toda a terra. Roma detém 80% do ouro de toda a terra. E todos que batizam na Trindade são filhas da igreja mamãe, que é a igreja de Roma, tá bom? Porque a Trindade, eles pegaram os evangélicos para a terceira pessoa da Trindade, para o Espírito Santo, entendeu? A igreja católica pegou a terceira pessoa da Trindade para a Virgem Maria. E eu não sei o que o Islã pegou, a terceira pessoa, se tem alguma trindade lá, mas a lua representa a mulher, tá? E a pedra Kaaba, o órgão genital feminino. Obelisco, o órgão genital masculino. Por isso que na maçonaria se fala muito de força da procriação, da relação entre homem e mulher, a maior força do universo é a procriação. Então, nós estamos tudo dentro de um sistema que é tudo junto e misturado e é tudo a mesma coisa, beleza? Esquece o negócio do lobisomem, quem criou essa ideia foi bem criativo, mas não condiz com a realidade. Gente, nós estamos falando há 1h30. Já está na hora da gente dar uma descansada, hein? Olha, com relação aos anjos presos na Antártida, o que eu sei sobre isso é que existem anjos em prisões. Isso está em Judas 1:6. E nenhuma igreja diz, o diabo está solto. Não, o diabo está preso, o diabo está solto e eles ficam nessa guerra. Mas não falam para você que o Tratado da Antártida te proíbe de pisar em algumas partes da Terra, tá? Eles só te levam ali no rabinho que a Antártica tem um rabinho, não sei se vocês sabem, né? Quase que encosta, e às vezes encosta, na Argentina, dependendo do inverno, se for muito rigoroso, faz uma ponte. Só te levam ali e nada mais. Só que o resto da Antártida, que circula toda a Terra, tem o Tratado da Antártida, protegido por todos os países, tá bom? Que não te deixa conhecer nada. Também não te falam nada sobre as pirâmides do Egito. Se você quer saber mais sobre o livro de Enoque, o próprio Messias citou o livro de Enoque 20 vezes. Veja o meu vídeo, livro de Enoque é inspirado? Prisca Coco. Coloca aí. Livro de Enoque é inspirado? Prisca Coco. Oi. Aqui no YouTube, para quem quiser, tem o livro de Enoque em áudio, é 4 horas de áudio, e tem o segundo livro, que é 1h38, eu acho. Perfeito. Senta e ouça o livro de Enoque, não tem nada que comprometa aquele livro, nada. Tá? Tem no YouTube, são 4 horas de áudio, eu escuto direto, eu escutei não sei quantas vezes. Então, assim, o Messias não falou, porque no livro de Enoque tem isso. Não, ele falou, no céu não se casam, são como anjos, nem se dão em casamento. Onde é que ele tirou isso? Direto do livro de Enoque. Então, vai no meu vídeo, vocês vão ver as frases, porque fazia parte do cânon sagrado naquele tempo, beleza? E lá diz que os anjos que caíram porque tiveram relações com as mulheres, e esses são os que governam sobre nós, tá bom? Esse é o grande segredinho que ninguém quer te contar. Existe uma raça aí que é a raça que tem poder de nos governar, de nos emburrecer, de nos doutrinar, tá bom? A gente é obrigado a estudar com eles, os pastores é obrigado a fazer teologia com eles,
beleza? Então, tudo que passa nas igrejas vem da doutrina deles, beleza? Então, é para nos emburrecer, é para nos escravizar. E lá no livro de Enoque diz que o anjo Rafael pegou um dos anjos caídos, que nós temos vários aí, nós temos Satanael, cada um fala um nome, nós temos Samael, e muitos outros, tá? Não houve só uma queda de anjos, houve mais quedas de anjos. Que eu saiba, eu já consegui detectar 2 quedas dos anjos. Uma bem no comecinho, que eles foram lançados sobre a terra, e a segunda foi com relação a eles terem vindo e ensinado coisas aos homens, nasceram gigantes, já foi a segunda. Então, Papai do Céu falou, anjo Rafael, pega o líder deles, amarra com correntes, tampa o olho dele, que eu não quero que ele veja mais nada, eu quero que ele fique na escuridão, jogue ele no deserto e ponha pedras pontiagudas sobre ele. O que é isso? As pirâmides do Egito. Aí, eles vêm dizer para a gente que os escravos construíram os escravos do Egito. Os escravos do Egito eram israelitas. Os israelitas trabalhando 24 horas por dia, tá? Sem direito a dormir nem um segundo, sem parar para comer, beber, nem tomar banho. Durante o tempo em que o Egito durou, trazendo e cortando as pedras de muito longe, porque não tem nenhuma pedreira por perto, eles precisariam de 1 milhão de anos para construir aquela pirâmide. Então, assim, nós não temos 1 milhão de anos nessa terra, essa teoria é falsa. Os israelitas, os escravos do Egito, não construíram aquela pirâmide, e nós não temos tecnologia para colocar pedra sobre pedra sem nenhuma argamassa e aquilo não cair no chão, não desabar. Isso é alienígena. Tá? Alienígena é coisa de fora, que não é dessa terra. Fala. Cada pedra daquela tem, acho que, se não me engano, 1 tonelada. Cada uma. Não, e pior é que se tivesse uma pedreira ali do lado, aí é mole, né? Empurra e ela cai. Só que não tem nada. Não tem nada. É tipo 1.000 quilômetros para achar uma pedreira. Então, assim, não condiz com a realidade, e eles não estão nem um pouco preocupados em te contar, porque, afinal de contas, estão enchendo sua casa de boleto para você pagar, para você não ter tempo de pensar, né? Você é um escravo livre, e nada vai mudar na sua vida, amanhã você tem que acordar cedo e pegar o metrô lotado. Então, assim, gente, essa Babilônia tem que cair, vai cair. E nós estamos aqui para isso, né? No que depender de nós, ela vai cair. Rafael, você mais uma vez se dispôs a estar aqui no meu canal, estou feliz demais. Terra Plana Reloaded, a Simidade, o cara vem pro canal, olha só, 450 pessoas aqui. Não é brinquedo não, esse rapaz como é que se diz? Simidade. Na minha terra se chama Simidade. Muito obrigada pela presença de vocês. Fala um pouquinho mais sobre vocês, o canal, qualquer coisa, antes da gente se despedir. Pode falar, Rafael. Vou falar, depois vou passar para o Gilberto. Já vou me despedindo já também. Nós estamos 1 hora e 37 minutos de live. Quero falar uma coisa aqui. Eu tive contato, o Gilberto e Priscila, com muita gente do YouTube, youtubers grandes, de outros assuntos, política, dia a dia, jogos e tudo. Fala de outros assuntos. E eu sempre vejo youtuber grande divulgar outro grande. Né, youtuber grande. Por quê? Porque isso é troca de favor. Os meus inscritos vão para ele, o dele vem para mim. Então, e depois que eu conheci a Prisca, né, eu tenho visto que ela faz uma coisa que ninguém faz. Né? Ela dá oportunidade para canais como o meu, por exemplo. Eu tenho 7 mil inscritos no canal e 3 mil no outro. Eu não tenho nada para oferecer. Né? E ela faz lives, eu vejo às vezes lives com canais que tem eles 900 inscritos, 500 inscritos, e eu vejo que ela cumpre muito bem aquela passagem que fala, amai o próximo como a ti mesmo, e aquela frase popular, né, faça para os outros que você queria que fizessem por você, né, e eu vejo que ela faz isso, eu peço a Deus que abençoe muito a vida dela,
né, por esse trabalho que ela está fazendo, de abrir os olhos das pessoas, a humildade que ela tem, convidando a gente para participar, né, eu, primeiro, Gilberto é um canal grande, eu que tenho um canal pequeno, né, 7 mil inscritos, né, que eu fico muito feliz quando eu sou convidado para participar da live aqui no canal dela, né, peço a Deus que abençoe muito a vida dela, do marido dela, da família dela, e quem quiser conhecer mais o meu trabalho, vai lá no Palavra em Foco, aí você se inscreve lá, você vai ver os meus vídeos lá também, falando de terra plana, falando de outros temas bíblicos, estou preparando um documentário sobre a Arca de Noé, o vídeo a Arca de Noé, do jeito que a sua igreja não vai te contar. E vou citar o livro de Enoque também nesse vídeo. E se você for na opção canais, você vai ver os outros canais lá, que é o Rafael Costa Oficial, Word in Focus, e de inglês, e tá até o canal da minha filha lá também, né? Você vai ver na opção canais lá. Mas, Priscila, pela oportunidade, agradeço a Deus, agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou como vocês preferirem, né? Yeshua Hamashia, Yahoo, agradeço também Gilberto, também, ter aceitado. Obrigadão, parceiro, tamo junto, precisando de mim, Priscila, tamo aí, amém? Deus abençoe vocês, e vocês que assistiram também, Deus abençoe vocês aí. Nos vemos lá no Palavra em Foco também. Gilberto dormiu, Gilberto cochilou. Fala, Gilberto. Tô aqui. Obrigado aí, Prisca, pelo convite. Rafael também, que mandou também o convite, falou comigo ontem, hoje. E sobre o meu canal, o canal Terra Plana Reloaded, a gente fala, muitas pessoas que estão no chat já conhecem, algumas ainda não conhecem. Nós falamos sobre Terra Plana, sobre as fraudes das agências espaciais. A gente mostra, revela toda a falcatrua das agências espaciais de todos os países, não apenas da NASA, como também a ESA da Europa, a JAXA do Japão, a CNSA da China, a Agência de Israel. Nós temos vídeos mostrando que elas trabalham todas em conjunto, todas são subordinadas à NASA, elas se utilizam das mesmas técnicas de engano. A gente revela também, fazemos lives de assuntos bastante interessantes, e estamos com uma live muito importante sobre o livro do Apocalipse. Tem uma playlist lá no canal, quem tem interesse, quem quer entender esse livro que é o mais complicado da Bíblia, o livro do Apocalipse, é o único livro que ele tem promessas de bem-aventurança, tanto na abertura quanto no encerramento. Então, para quem lê e compreende o livro do Apocalipse, você tem promessas de bênçãos, de bem-aventuranças. E esse é um dos motivos que nós estamos revelando todo esse livro, fazendo um estudo bem profundo mesmo no canal. Nós temos uma playlist já com 25, 26 vídeos. Geralmente as lives são feitas toda terça-feira à noite. Quando muda o dia, eu costumo... a Tati, a minha esposa, Tatiana Miller, mandar um beijo para ela. Um beijo para minha esposa, Tatiana Miller. Ela tá colocando o link da playlist, o link da playlist do Estudo do Apocalipse. Obrigado, minha linda, te amo. Ela tá colocando aí. É um estudo bem aprofundado. A gente coloca na descrição das lives as apostilas. Então nós fizemos a interpretação desde o versículo 1 do capítulo 1, versículo por versículo, e já estamos indo para o capítulo 21 agora. Mas não tem problema, porque quem perdeu, todos os vídeos estão no canal e é até mais fácil acompanhar pela playlist. A playlist ela já foi vista por mais de 15 mil pessoas. Os vídeos também eles estão com bastante visualização, porque é um estudo que ele tá causando um grande impacto. A gente está recebendo muitos depoimentos. Depois que nós terminarmos, nós temos a ideia de pegar os testemunhos das pessoas que tiveram a vida mudada, a vida transformada, pessoas que saíram do sistema depois de 20 anos, 30 anos. Teve uma senhora que ela conseguiu se libertar do sistema de engano depois de 50 anos. Eu nunca tinha visto isso. Pastores. Nós temos pastores que largaram o ministério quando eles descobriram a verdade. É um estudo muito profundo. A gente convida a todos para participar, para assistir. A Célia Regina está falando o melhor estudo do Apocalipse.
A gente está estudando bastante para pregar com fidelidade, orando, né, para Deus nos inspirar, para não deixar para que a gente seja totalmente fiel às Escrituras, e por isso nós estamos utilizando apenas as chaves bíblicas, porque nenhuma profecia comporta particular interpretação, a Bíblia diz isso. Então nós não podemos fazer que nem as denominações religiosas fazem. Nós da igreja tal entendemos dessa forma, a outra igreja entende de uma outra forma, cada uma tem uma visão. Então o que a gente está fazendo? Nós estamos nos utilizando apenas das próprias chaves bíblicas e de fatos históricos. E nós convidamos em todas as lives, se tiver algum teólogo, algum exegeta, algum pastor que queira nos refutar, que a gente aceita um debate público, porque o debate ele é lícito, né? O livro de Atos ele valida o debate, inclusive o debate com um dia marcado, nós temos no livro de Atos, lá no capítulo 28. Então é isso. Convido a todos a se inscreverem, canal Terra Plana Reloaded, acompanhar os vídeos de Terra Plana, os vídeos mostrando as fraudes das agências espaciais e esse importante estudo sobre o livro do Apocalipse. Agradecer novamente a Prisca pelo convite. Desculpa aí, às vezes eu falo demais. Agradecer o Rafael também pelo convite, pela parceria. A todos que estão no chat, aí uma ótima noite a todos. E que toda a honra e que toda a glória sejam dados ao Criador dos céus e da terra. Gente, eu fico muito feliz quando eu tenho visita. Nossa, fico radiante. Agora, vocês me verem fazer live sozinha? Dificilmente. Eu vou responder. Estão pedindo para responder Jovaí. Qual é a pergunta de Jovaí que eu não estou vendo? É por isso que Papa Francisco... Eu não sei, não achei nada sobre Jovaí. Será que é nessa de zumbis, de islamismo? Não sei. Lobisomem? Eu vou responder por último agora, para terminar. Val Saval. Estamos no mundo de Lúcifer. Temos que voltar para a nossa origem, o Éden. Nós não fazemos parte desta terra. Você está errado, Val Saval. Essa terra é nossa. Ele que tem que ir embora. Olha só. Salmo 115, 16. Os céus são céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão. É nossa, meu amigo, nós vamos botar eles para fora, nós vamos colocar eles para correr, tá bom? É isso daí. Nós vamos, no milênio, ter 1000 anos de restauração, até que o domo se abra, um novo céu, uma nova terra, porque Jerusalém desce e o mar já não existe. Você pode ir para os lados, ver o que tem do outro lado da borda da terra. Esquece esse negócio de que esse mundo é do diabo e que ele vai ser destruído e vai virar uma desolação, porque existe um versículo que diz: a terra não foi feita para ser desabitada e nem para ser uma desolação. A terra é nossa, é linda, é cheia de praias lindas. Eu estava lá na Praia da Baleia, na Praça da Baleia, tirei uma foto com uma baleia de cimento, é claro, uma baleia de cimento, de 10 metros de comprimento, lindíssima, sabe? E é um lugar muito gostoso, é um paraíso aqui, graças a Deus. E nós vamos botar eles para correr, né? Esse povo que tem escravizado os filhos dos homens. Os anjos caídos vão ter que sair daqui. Isso aqui é nosso, gente. Isso aqui é nosso, é tudo nosso, tá bom? Pode começar escolhendo a mansão mais linda que você vê por aí, porque daqui a pouco vai estar vazia, vai ter casa sobrando e pouca gente para habitar. Quando o Papai do Céu vir e colher a joiada da terra. Bom, não acreditem não, gente. As igrejas estão dizendo que a Terra vai ser destruída, que precisa ser feita de novo. Isso é coisa do heliocentrismo, porque se existem tantos planetas e a Terra é só um pontinho azul no meio do nada, não faz diferença você ir para outro, certo? Mas quando você descobre que só tem esse aqui, você começa a valorizar, começa a dar valor. Um beijo para vocês. Beijo, Rafael. Beijo, Gilberto. Muito obrigado pela presença. E que Papai do Céu abençoe vocês demais, porque vocês já são abençoados. Obrigado pela presença e boa noite para todos vocês. Tchau. Tchau, obrigado. O Gilberto saiu.
que é a manivela aqui, demora a sair. Tá rodando. Foi lenha. Boa noite. Boa noite.